Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa segunda aula da disciplina Prática de Ensino 3, a escola como espaço de análise e de pesquisa. Então, desde já eu desejo a todos vocês boas-vindas a essa aula e eu espero que nós possamos desenvolver um excelente trabalho. Novamente eu peço a vocês que estejam atentos à nossa aula, com papel e caneta na mão, e se dúvidas aparecerem, se dúvidas surgirem no decorrer da aula, vocês possam postar as mesmas nos fóruns específicos de cada unidade. Então eu lembro a todos vocês que estejam atentos a todo o conteúdo, às atividades postadas no ambiente virtual de aprendizagem e conte conosco para dúvidas, esclarecimentos e as sugestões que vocês tiverem. E para que nós possamos ter um bom resultado, é muito necessária a dedicação de vocês nos estudos, nas atividades virtuais, mas também é extremamente importante que vocês leiam todo o conteúdo do caderno didático. Então, vamos começar a aula de hoje? Bom, pessoal, antes de dar início a essa aula, ou ao conteúdo dessa aula, eu preciso resgatar com vocês alguns conceitos da nossa primeira aula. Então, na aula anterior, vocês puderam entender o papel do professor enquanto um profissional do ensino. Nós vimos o movimento de profissionalização docente, que reconhece o ensino como uma profissão. Sendo essa profissão a existência de um conjunto de saberes específicos para a sua execução em relação à profissão professor. Então, relembrando que os saberes necessários para a prática docente, eles estão intimamente ligados a uma atitude reflexiva do próprio professor. Vejam que na unidade passada nós estudamos também o professor como um profissional que tem como objeto de trabalho principal a aprendizagem dos seus alunos. Então, para isso, o professor possui um escopo de saberes específicos para essa atuação. Esses saberes eles são adquiridos de diversas fontes de diferentes períodos. Possuem finalidades e características próprias. Então, esses saberes eles são utilizados juntamente com a prática reflexiva na própria sala de aula, onde tudo acontece. Então, portanto, uma intensa relação com os alunos é importante. Eu relembro a vocês a necessidade da leitura ampla, da unidade 1, novamente, que se refere ao termo profissionalização docente. Então, vejam bem, após o resgate da unidade do caderno 1 ou da aula anterior, nós vamos dar início ao conteúdo da aula de hoje, que é essa relação do professor e aluno. Então, vou contextualizar para vocês, nesse momento, o que será tratado ou o que será abordado na nossa aula 2 ou essa aula que trata da relação professor-aluno. Então, nessa aula, nós procuraremos, que será a aula que nós vamos focar a relação existente entre o professor e o aluno quando os dois estão em sala de aula. É o objetivo principal dessa aula. Então, essa relação professor-aluno, ela é guiada pelo propósito de que gerar aprendizagem no aluno deve ter características de qualquer relação. Então, a relação professor-aluno caracteriza por qualquer outro tipo de relação. Começaremos a unidade vendo algumas teorias que fazem com que o aluno seja o único responsável pelo seu próprio aprendizado e que o professor ele tem um papel de facilitar a aprendizagem desses alunos ou facilitador dessa aprendizagem e não apenas como uma fonte de conhecimento. Então, esse papel é menor ou mais simples e para executar como professor são necessários alguns saberes estudados dentro dessa mesma unidade. Então, nós analisaremos o papel da afetividade na relação professor-aluno por meio de 3 enfoques distintos, o de Vallon, o de Jean Piaget e o de Freud. No entanto, esse último tópico, que é da afetividade, ele será abordado numa próxima aula. Nós focaremos na aprendizagem centrada para o aluno e deixaremos o tópico de afetividade mais para a terceira aula. Para essa aula de hoje, é muito importante para guiar nossos processos de ensino-aprendizagem dessa unidade, refletir algumas questões que são fundamentais. Então, a primeira questão que eu faço para vocês é a seguinte: é possível ensinar algo a alguém que não quer aprender?
A segunda questão, também bastante importante, relacionada ao papel do professor, é qual é o papel do professor na aprendizagem dos alunos. E a terceira questão, não menos importante, é qual o papel do aluno. Então, dessas questões, tem outra questão para fechar essas lacunas, que são quais as características da relação que existe entre professor e aluno em sala de aula. E como se dá essa relação será o nosso principal tema de trabalho da nossa segunda aula. Então, pensar na aprendizagem do aluno, ou como que é essa relação do aluno com o professor, o aluno e sua aprendizagem, deve concretizar um processo de ensino-aprendizagem. Então, há uma corrente pedagógica atual que defende que o aluno ele é o principal responsável pela sua aprendizagem e que o professor ele é apenas um facilitador dessa aprendizagem ou um mediador. Então, nós vamos iniciar essa aula falando um pouquinho dessa corrente pedagógica que defende o aluno como responsável pela sua própria aprendizagem e o professor como um facilitador dessa proposta do ensinar e do aprender. Essa corrente, dentre outras coisas, ela critica algumas posturas de uma corrente chamada behaviorista ou de uma corrente pedagógica que é muito tecnicista. A corrente tecnicista ela foi baseada em um psicólogo norte-americano chamado Frederick Skinner. Então, para Skinner, o que era um modelo de ensino? Como que o ensino deveria acontecer? Pelo condicionamento de comportamentos, de estímulos e reforços adequados. Então, esse autor, ele afirmava, né, que todo comportamento é determinado pelo ambiente. Mesmo que o indivíduo, nesse ambiente, atua de forma passiva nessa interação. Ou seja, pessoal, um professor ele pode definir o resultado que pretende alcançar com seus alunos e a partir do momento que ele oferece estímulo e recompensas adequadas à medida que o aluno avança no processo ensino-aprendizagem. Então, o foco do ensino ele está assentado no conteúdo a ser transmitido pelo professor, né, que juntamente com os livros didáticos possuem, né, o papel e a autoridade máxima no processo ensino-aprendizagem. Ou seja, o professor e os livros didáticos são detentores do conhecimento dentro da corrente behaviorista. E o aluno é o aprendiz, aquele que absorve o conhecimento. Quanto mais conhecimento absorvido, melhor é o aluno. Então, o aprendizado nessa corrente chamada tecnicista ou behaviorista se dá por meio de memorização, de repetição, de erros e acertos dos alunos, que são corrigidos imediatamente. As aulas na corrente tecnicista são geralmente expositivas. O professor fala e a turma fica passiva, silenciosa, apenas ouvindo e assimilando os conceitos que são passados pelo professor. Esses conceitos, muitas vezes, eles são reproduzidos exatamente nas avaliações. Da mesma forma que o professor transmite, a avaliação também é cobrada. Então, o professor faz um planejamento muito estático, né, que não há modificação, ou seja, o planejamento não muda, pois não é objeto de reflexão na ação ou reflexão sobre a ação, como nós vimos na aula anterior. Então, independente da adequação da classe, do aprendizagem do aluno, se os objetivos de aprendizagem foram ou não alcançados, se os indivíduos foram formados nessa corrente, elas são pessoas que têm um saber muito enciclopédico, assim, focados no trabalho, que corresponde às demandas que são ajustadas aos diferentes ambientes. Então vejam que a corrente behaviorista ela recebe críticas de vários teóricos da educação nos dias atuais. Né, nós podemos fazer um resumo dessas características que são criticadas pelos educadores ou pelos profissionais da educação nos dias atuais. Então, como eu falei para vocês, a corrente behaviorista ou tecnicista é uma corrente muito centrada no professor, né, muito técnica. E aí há algumas críticas em relação a isso. Qual a primeira crítica apresentada? A tendência dos professores em converter diretamente os saberes disciplinares em curriculares. Ou seja, o que significa isso? O conteúdo a ser trabalhado ele não é reelaborado de forma para facilitar a aprendizagem dos alunos, mas o conteúdo é simplesmente reproduzido em sala de aula. Muitas vezes o conteúdo é reproduzido da mesma forma que está nos livros didáticos. Então essa é a primeira crítica que os educadores atuais fazem aos professores que são da corrente tecnicista. A segunda crítica
é a visão do saber curricular exclusivamente conceitual e cumulativa. O que é isso? Em outras palavras, significa que o conteúdo curricular não é relacionado com o cotidiano dos alunos, não tem a relação com o dia a dia, fazendo com que esse aluno não tenha um significado prático do conteúdo na sua vida. Além disso, os conceitos eles vão se acumulando sem necessariamente ter uma relação entre si. Os conteúdos não se relacionam. E aí uma terceira crítica que é feita também ao professor tecnicista da corrente behaviorista é a tendência de considerar os alunos como passivos ou receptores de informação, sem levar em consideração as expectativas, as experiências passadas dos nossos alunos, o conteúdo que foi absorvido, forçando ao aluno a adotar uma postura muito rígida, parada, estática em sala de aula, privilegiando mais o aluno que silencia e não aquele aluno que questiona, que é reflexivo. Então, é uma crítica forte também que se faz a esses professores da corrente tradicional. Uma nova crítica que é apontada também é uma separação reducionista entre conteúdo e metodologia. Não há uma preocupação em considerar a metodologia adequada em função do conteúdo trabalhado. Ou seja, a metodologia em geral são aulas expositivas, o professor é o principal ator, falando o tempo inteiro e os alunos ouvindo de forma silenciosa e estática. É sempre a mesma coisa, independente do conteúdo que vai ser abordado, são características que muitos autores criticam de professores da corrente tecnicista ou behaviorista, que é do século passado. No entanto, muitos professores ainda prevalecem ou continuam com essas estratégias de processo ensino-aprendizagem nos dias atuais, né? Onde nos dias atuais nós temos alunos diferenciados e modelos teóricos e práticos de ensinos diferentes. Nós temos outras características de professores tecnicistas. Outra crítica muito importante também que é feita aos professores tecnicistas é essa concepção individual de aprendizagem. Não leva em consideração a dimensão social e grupal dos nossos alunos. Então, nesse caso, os conteúdos eles são pensados de forma igual para todos os alunos. Todos os alunos devem assimilar os conteúdos de forma solitária, né? Ou seja, o professor não faz intervenção e não dá um feedback aos colegas do que foi aprendido, do que necessita ser melhorado. E outra crítica também, né? Finalmente uma crítica relacionada ao processo de avaliação, ou seja, a avaliação dos professores tecnicistas é seletiva, sancionador, visa somente medir a capacidade do que o aluno memorizou, da quantidade de informações que ele memorizou. Então, vários autores, como Demo, Maceto, refletem esse cenário, né, com ênfase no ensino em detrimento do processo de aprendizagem. Significa que o professor tecnicista está só preocupado se ele ensinou, mas ele não se preocupa em avaliar se o ensino repercutiu em um processo de aprendizagem. Então, essa relação tecnicista, behaviorista do processo de ensino-aprendizagem, ela precisa ser desconstituída ou desconsiderada. E aprimoramento de novas abordagens pedagógicas precisam surgir ou vir à tona. Então, existem algumas hipóteses, né, para poder melhorar essa prática docente. Que hipóteses são essas? Então, a hipótese ou princípio central é a de que não se pode ensinar diretamente uma pessoa. Pode-se somente facilitar o aprendizagem dessa pessoa. Então, essa citação é de Roger, um dos grandes autores do nosso caderno pedagógico, inclusive. Ou seja, a ênfase na aprendizagem, ela acarreta uma mudança de perfil do professor. Ele passa a ser de especialista da área de atuação para um mediador da aprendizagem dos alunos. Então, o professor ele é mediador da aprendizagem. Embora com outro perfil, a figura do professor continua tendo a mesma importância e a necessidade de antes. Ou seja, mudando apenas o papel que esse profissional, professor, desempenhará. O papel agora é baseado em um conhecimento necessário para a disciplina permanente, nas suas atitudes em frente à sala de aula, na maneira como seus alunos desenvolverão o conhecimento. Então, a atuação desse professor
consequentemente, será outra, será uma atuação mais reflexiva, mais intuitiva, né, mais direcionada ao processo de ensino e também da aprendizagem. Então, qual deve ser as estratégias pedagógicas de um professor? Primeiro, construir o conhecimento não só a partir dele, mas em parceria com o aluno. Significa que construir o conhecimento em parceria com o aluno, você está sendo um professor persistente, ensina a persistência, né? Não desista de fazer o aluno aprender, de fazer o aluno entender e apreender os conhecimentos que são tratados. Isso significa ser um professor que estimula o conhecimento do aluno, que constrói o conhecimento em parceria com o aluno. O professor também, dentro desse conceito, né, atual, ele deve estimular os alunos. Afinal, quem de nós não gostaria de receber estímulos, pessoal? Então, quanto melhores, né, salários e cargas horárias menores. Então, valorize sempre, elogie sempre que possível os seus alunos. Então, o estímulo, a valorização, o elogio devem ser constantes na prática, da prática pedagógica do professor, porque isso trará reflexo no desempenho e no comportamento do aluno em sala de aula. Então, o professor ele tem que ser exigente, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser bastante justo, né? E estimulando o aluno em relação à sua participação. Então, quais são as características de professores antes da corrente tecnicista e os professores atualmente, segundo Roger? Então, nós temos aqui que as ideias de descentralização do ensino, da figura do professor e foco do ensino no aluno como senhor de sua aprendizagem, tiveram início com esse autor, Carl Rogers. É um psicólogo norte-americano, ele é associado à psicologia existencial humanista. E ele elabora aqui algumas características, né, dos professores antes e atual. Então, esse autor, ele desenvolveu o conceito de aprendizagem centrada no aluno a partir dos seus estudos sobre personalidade e conduta que culminaram na teoria centrada na pessoa. Então, nessa abordagem, esse autor ele não aconselha o cliente, mas ele cria um ambiente facilitador para a autodescoberta. Significa que eu vou facilitar o ambiente, né, para a aprendizagem do aluno. Esse ambiente, ele tem que ser um ambiente acolhedor, honesto e aceitante. Então, Roger ele propõe que essa relação do professor com o aluno seja a mesma relação entre um terapeuta e um paciente. Então, Roger também, né, que também é professor, identificou, no seu tempo, alguns pressupostos que os professores possuíam a respeito do processo de ensinar. E esses pressupostos, pessoal, eles podem ser encontrados em muitos professores até nos dias atuais. Que pressupostos são esses? Primeiro deles, não se pode confiar na autoaprendizagem do estudante. Significa que o professor entende que é necessário indicar a matéria, dirigir, controlar a aprendizagem o tempo inteiro dos alunos. O segundo pressuposto é sobre os exames, ou seja, significa que a avaliação técnica é a melhor forma de avaliar o aluno. Isso são pressupostos de professores da corrente tecnicista ou antiga. A avaliação e a educação se confundem, fazendo com que o aluno se preocupe mais com o sucesso nas provas, nos exames, do que no fato de aprender realmente a aprendizagem de fato. Próxima pressuposta é em relação ao ensino igual à aprendizagem, ou seja, todo o conteúdo ministrado pelo professor tem que ser considerado e aprendido pelo aluno da mesma forma como o professor ensinou. Outra característica apontada por Roger, né, de professores do século passado, é que o professor ele baseia-se no saber como acumulação de conhecimentos. Significa assim, sobreposição de tijolos, né? Quanto mais o aluno tem conhecimentos baseados só numa forma quantitativa, melhor o aluno, né? Apenas um ponto de vista é aceitável, não permite que o aluno modifique, que o aluno critique, que o aluno questione. Outra característica é o amparato e rigor do método científico, ou seja, sempre quantitativo.
Os métodos são passivos de aprendizagem, ou seja, não podem produzir pessoas criativas, porque as pessoas, os alunos, são sempre passivos. Reprovar nessa teoria é sempre a melhor maneira, o método mais satisfatório do processo de ensino. Então, Roger, ele passa a considerar as atitudes mais importantes e decisivas do que os métodos e as técnicas, né? E significa, assim, que o autor principal, a ideia central de que se pode ensinar uma pessoa tão somente baseada no processo de facilitação de aprendizagem. E esse autor, Carl Roger, então, ele formula alguns princípios que devem guiar o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. O primeiro princípio que ele aponta, pessoal, diz respeito ao seguinte: todo ser humano tem naturalmente potencialidade ou potencial para aprender. Então, com isso, Roger afirma que o ser humano é naturalmente curioso, que ele busca o aprendizagem, mesmo que exija frequentemente esforços e sofrimentos para esse processo de aprender. Outro princípio importante que Roger aponta é que a aprendizagem significativa, ela ocorre quando o aluno percebe que o conteúdo é relevante, ou a relevância da matéria de estudo para os seus objetivos de vida. Por isso que é importantíssimo repensar qual é o papel do professor nesse processo ensino-aprendizagem. Então eu pergunto para vocês, qual é o papel do professor nessa proposta de ensino-aprendizagem, já que muitos autores ou os autores atuais consideram que o professor deve ser um mediador ou um facilitador de aprendizagem. Então, em face desses princípios, Roger aponta assim, como que deve ser a ação do professor em sala de aula? Nessa teoria de Carl Rogers, a habilidade do professor, a cultura dele, o planejamento curricular, os meios audiovisuais, as aulas expositivas, a bibliografia, constitui como sendo recursos importantes no processo de ensino-aprendizagem. Não podem ser relegados no segundo plano, em certo tipo nessa relação professor-aluno. A relação professor-aluno, gente, é marcada por algumas atitudes do professor em ensino-aprendizagens. Então, a primeira delas, uma atitude bastante importante, é a confiança no potencial dos alunos. O que significa confiar no potencial dos alunos? Se eu não confio, o professor tem que selecionar, transmitir conteúdos e julgar se os conteúdos forem importantes. A autenticidade de atitudes. O que é isso? O professor precisa ser ele mesmo, enquanto pessoa, e não desempenhar um papel de professor. Vocês não podem criar um personagem para a profissão que exercem. Então, Roger, ele julga essa atitude do professor a mais importante no relacionamento diário com o aluno em sala de aula. Ser você mesmo, ter a sua personalidade nessa relação. E um terceiro papel que Roger apresenta é a aceitação do aluno como ele é. Ou seja, o professor deve acolher todos os alunos, dar considerações positivas, demonstrar empatia pelos alunos, deixar os sentimentos negativos de lado, sem receio, desconsiderar a expectativa ou desânimo dos alunos em face a um novo aprendizagem. Em outras palavras, pessoal, o professor ele deve compreender o aluno a partir do ponto de vista do próprio aluno. São pessoas diferentes, vindo de situações diferentes, socialmente diferentes e com características particulares. Então, não dá para o professor ter em uma sala de aula todos os alunos de forma igual. Então, é olhar para cada aluno em sua individualidade. E para isso, tem algumas atitudes do professor para facilitar esse processo de aprendizagem dos alunos e facilitar essa relação do professor com o aluno, que são enumeradas por Carl Rogers. Então, que atitudes são essas? Então, Roger enumera algumas atitudes importantíssimas para a função desse novo perfil de professor. Então, a primeira atitude apresentada por Carl Rogers é a aprendizagem centrada no aluno, que requer do professor que ele propicie um ambiente de aprendizagem onde haja liberdade, estímulo e a compreensão sejam marcantes nesse processo.
Então, essa atitude é central para o autor Carl Rogers, pois só assim o aluno poderá se sentir seguro para desenvolver sua aprendizagem de forma segura, sólida e sistemática. O que mais que Carl Rogers nos apresenta? Que o professor ele deve deixar claros os objetivos individuais que devem ser alcançados pelos alunos e também os objetivos gerais do grupo de alunos ou da sala. Então, os objetivos individuais serão muitas vezes contraditórios e ambíguos e, assim, serão destituídos ou diferentes dos objetivos gerais do grupo. Então, o professor ele deve acreditar na força de vontade do aluno em aprender, sabendo diferenciar os momentos em que deixa o aluno mais livre e também os momentos em que deve auxiliar e conduzir o processo de ensino-aprendizagem dos alunos um pouco mais de perto. Então, o professor ele deve ter disponibilidade em utilizar diferentes recursos para a aprendizagem dos alunos. E nesses recursos inclui aí as novas tecnologias, né? O professor deve ser capaz de utilizar livros, revistas, filmes, gravações e pessoas em condições de contribuir com a aprendizagem do aluno, porque os alunos eles não apresentam ou não aprendem da mesma maneira. Por isso que a diversidade em relação aos materiais são extremamente importantes. O próprio professor também ele deve ser bastante flexível na utilização de material com um grupo. Com isso, o docente ele deve disponibilizar seu conhecimento, sua experiência, sua prontidão para conduzir suas aulas numa atitude de oferecimento, de diálogo e não de imposição do conteúdo. O professor também, pessoal, ele deve aceitar em sala de aula tanto atitudes intelectuais como emotivas por parte do aluno. Ou seja, dando a cada aspecto a sua ênfase necessária. Terão atitudes intelectuais, mas também terão, em sala de aula, serão vistas atitudes do ponto de vista emocional. Então, para isso, a profissionalização docente, ela se torna complexa. Nós temos também o professor como facilitador da aprendizagem. E aí, nesse aspecto, vocês devem adotar uma postura de aprendiz participante. O que é isso? Em um primeiro momento, o professor ele tem um papel de criar um ambiente favorável para a aprendizagem. Ou seja, uma vez alcançado o objetivo de tornar o ambiente favorável, o professor assume um lugar no grupo dos alunos, onde as opiniões, as ações possuem igual peso para todos os alunos. E aí, neste momento, o docente passa a ser facilitador e participante do processo de ensinar. O professor ele deve deixar para os alunos decidirem se aceitam ou não suas ideias de forma compartilhada, ou seja, as opiniões, os sentimentos, tem que manter sempre uma atitude de partilha, sem julgamento, sem avaliações, sem críticas, permitindo que o aluno participe de forma igual no processo de construção da sua aprendizagem, ou que o aluno seja capaz de opinar nessa relação. Então, no decorrer da disciplina, em sala de aula, o professor ele deve ficar atento às expressões indicadas, sentimentos que são levados em consideração, né, intensos, procurando compreender o ponto de vista do aluno, comunicar sempre de uma forma empática e amigável. Então, nesse sentido, pessoal, são tantos sentimentos positivos quanto negativos que são objetos de compreensão do professor. E, por fim, o professor ele deve reconhecer e aceitar as suas próprias limitações enquanto professor. Então, o autor Carl Rogers ele destaca essa atitude do professor, porque ele entende que haverá momentos que o próprio professor terá desconfiança em relação ao se o aluno aprendeu ou não aprendeu o conhecimento, ou será incapaz de aceitar as atitudes ou compreender alguns sentimentos que são apresentados pelos alunos em sala de aula. Ou ainda o professor poderá ter ressentimento em relação a algumas atitudes dos próprios alunos, tendo uma tendência de julgar e avaliar o tempo inteiro o aluno sem avaliar a sua própria postura. Então, o autor ele afirma que o professor se dará conta de poder da liberdade do aluno só dentro dos limites suportáveis para o próprio aluno. Então, será compreensível na medida em que desejar ou puder entrar no mundo pessoal do aluno. Sua participação é em função do grau de abertura ou de experiência
necessariamente em relação a uma participação ou uma permissão de participação do aluno muito limitada. E só poderá manifestar um grau de confiança na vontade de estudar os alunos que se sentem realmente com confiança em relação aos seus professores. Só a partir daí que o aluno tenha o desejo, né, a confiança no processo do seu aprendizado. Atenção, pessoal. Então, como verificação da aprendizagem dos conteúdos apresentados nesta aula de hoje, eu peço a vocês que, de forma individual, vocês devem responder algumas reflexões, baseado nessa relação professor-aluno. Então, as reflexões que eu apresento para vocês são quais habilidades que um professor deve ter ou desenvolver para obter um bom relacionamento com seus alunos. Então, como criar um clima de respeito, autorrespeito, autocontrole entre os alunos sem uso de uma disciplina severa, né, sem prejudicar o aprendizado do mesmo. Então, são questões importantes que vocês precisam pensar, refletir e se posicionar, né, em relação a elas, e daqui a pouco eu vou dar um retorno em relação a essas indagações ou essas reflexões apresentadas. Então, em relação às habilidades que um professor deve ter ou que ele deve desenvolver para obter um bom relacionamento com seus alunos, como criar esse clima de respeito, autorrespeito, autocontrole entre os alunos, sem uma disciplina severa, sem prejudicar o aprendizado dos alunos. Essas questões são importantíssimas de vocês pensarem, refletir e ter um posicionamento sobre elas. Então, veja se vocês apontaram alguns princípios e habilidades de um bom professor baseado nas seguintes características. São essas as características. A consideração das particularidades do aluno, incluindo nessas particularidades os desejos dos alunos, os sentimentos pessoais, os conhecimentos prévios que os alunos já aprenderam no passado, o conteúdo que já foi trabalhado. Além disso, a lógica da pesquisa enquanto construção de conhecimento, né? Poderia ser utilizada em sala de aula uma lógica pedagógica em que os alunos devem ir atrás do conteúdo, que eles construam o conteúdo junto com o professor, né? Ao invés de apenas o conteúdo ser apresentado de uma forma unilateral do professor para o aluno. Com isso, o aluno ele adquire uma postura ativa em sala de aula, reflexiva e participativa. Então, centrar o ensino no aluno representa colocar seus interesses e expectativas e perspectivas como ponto principal no eixo que move o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, formado por professor, aluno, currículo, levando em consideração também o posicionamento do aluno. Em outras palavras, significa que um dos pontos de vista principais da teoria da aprendizagem, que é centrada no aluno, é, na verdade, muito simples. É considerar um tripé, aluno, professor e currículo. O aluno, ele é o elo mais importante dessa relação, uma vez que a aprendizagem é o objetivo final de qualquer proposta pedagógica. Então, a relação professor e aluno, ela deve ser pautada numa relação de confiança mútua, de respeito mútuo também e de liberdade. É deslocar o processo educativo da relação entre alguém que ensina e alguém que aprende. Ou seja, concebendo o processo de ensino-aprendizagem como um processo de uma relação que tem que ser uma relação humana. E essa relação humana, ela dá dentro de uma relação que é pedagógica. Então, nesse sentido, pessoal, uma vez que o professor deve gerar um ambiente propício para que o aluno gere sua própria aprendizagem, esse ambiente, que é o ambiente de sala de aula, ele deve ser um ambiente pautado por confiança mútua, por respeito às diferenças e por liberdade de posicionamento. E a afetividade dessa relação professor e aluno, ela merece ser muito bem estabelecida, né? Muito bem elaborada e uma relação de confiança. Então, é muito importante que vocês tenham em mente, né, essa relação professor e aluno em sala de aula, baseada na confiança, no respeito às diferenças, em permitir com que os alunos possam se posicionar, não deixem de levar em consideração os sentimentos, não deixem de prestar atenção no comportamentos diferenciados que são apresentados no decorrer da sua prática pedagógica. É extremamente importante que essa relação professor e aluno ela seja baseada numa relação de sentimentos e de respeito,
A partir do momento que o professor não estabelece com o aluno essa relação de confiança, de amizade, de afeto, o processo ensino-aprendizagem ele se torna um processo bastante comprometedor. Significa que a aprendizagem ela não vai acontecer de uma forma concreta, porque não há nessa relação professor-aluno uma relação de confiança. E a relação, quando é estabelecida na passividade, o que é isso? Significa que o aluno não pode se posicionar, o aluno não pode falar, ele não tem um diálogo aberto, crítico e com liberdade com o professor. Significa que você terá uma dificuldade de articulação pedagógica, de manejo de turma, de disciplina e de falta de confiança do seu aluno em você mesmo. Bom, pessoal, com isso, com todo o conteúdo tratado, nós encerramos os assuntos da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído com vocês com novos conhecimentos. Mas lembrem-se sempre de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar as dúvidas e, novamente, eu reforço com vocês a importância da leitura do caderno didático. A leitura ampla da unidade 2, que trata-se da relação professor e aluno. É para que vocês possam apreender os conceitos e os conhecimentos de uma forma mais satisfatória e com mais qualidade. Eu desejo a vocês bons estudos em relação a essa unidade, que vocês tenham um bom proveito em relação ao desempenho na disciplina. Deixo aqui meu grande abraço para vocês e até a próxima aula.